Boa noite, irmãos queridos. Quinta-feira, dia da nossa live especial. Estamos aqui juntos mais uma noite, graças a Deus. E hoje comigo também o nosso querido pastor Deisiel, que vai estar dando abertura agora na nossa live, nos conduzindo na adoração ao Senhor. Boa noite, pastor Deisiel. Boa noite, professora Mary, irmã querida. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Hoje, não é? Live especial, convidados. Então, nós estamos aqui já recebendo os nossos irmãos. Eu não tenho aqui os comentários, não é? Mas com toda certeza os irmãos estão começando aí a chegar para mais esse tempo de louvor, mais esse tempo devocional, de oração, na presença do nosso Senhor e na companhia dos nossos irmãos. Sejam todos bem-vindos, os irmãos aí, as pessoas que vão chegando, convidados, familiares, amigos. Quem sabe uma pessoa que está chegando hoje pela primeira vez, você é muito bem-vindo aqui conosco. Vamos cantar alguns louvores ao Senhor. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar por em vão, por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és o Senhor e nosso Salvador. Tu és aquele que nos trouxe salvação. Tu és aquele que mudou a nossa vida. Por isso nós te adoramos nesta noite e reconhecemos só em Jesus Cristo
a paz. Só em Jesus Cristo há perdão dos pecados, só em Jesus Cristo há salvação. E esta é a mensagem que queremos divulgar e proclamar, ó Deus, nesta noite com a nossa vida, que Jesus Cristo, e só Jesus Cristo pode salvar. Ó Jesus, muito obrigado pela noite, obrigado por este momento em que a tua igreja se reúne, Senhor, e oramos aqui, pedimos o teu socorro, pedimos, ó Deus, a tua providência, a tua provisão, ó Deus, em favor de irmãos que estão doentes, enfermos, pessoas que precisam agora da tua bênção, da tua consolação, pessoas que precisam da tua proteção, Deus, e também de restauração. Oramos e intercedemos por todos, pelas nossas famílias, pela tua igreja, por cada pessoa que participa agora desta transmissão, deste culto, e por pessoas que conhecemos, amigas, familiares, vizinhos, que também precisam da tua bênção, pois estamos aqui também intercedendo por essas pessoas. Jesus, ouve, escuta a nossa oração e atende-nos, ó Pai. Nós pedimos, nós agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero chamar novamente a nossa irmã professora Mary para dar seguimento com a nossa programação desta noite. Ok? Amém. 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 Que Deus nos abençoe, abençoe as nossas famílias, aqueles que estão precisando, né, do socorro do Senhor. Bom, mas hoje é noite especial, de live especial, e nós temos um convidado especial hoje, como tem sido, né, toda quinta-feira. E hoje o nosso convidado especial é de casa, nosso querido e amado irmão Josiel, o pastor Josiel, e a nossa querida irmã Mara, a sua esposa. Bênção pura. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Sejam bem-vindos na nossa live de hoje. Obrigada. Amém. Boa noite. Que Deus os use poderosamente para abençoar a nossa vida hoje, nessa noite, com a palavra do Senhor. Amém? Amém. Amém. Então, fiquem com a palavra agora e que Deus os abençoe. Vocês são de casa, né? Dispensam muita apresentação, são de casa. Então, são mais do que bem-vindos. Sintam-se, né, em casa como vocês realmente estão. Que Deus os abençoe. Boa noite, irmãos. Nós com certeza estamos em casa, sim. Eu só vou me apresentar para quem chegou depois de 20 anos na nossa querida igreja congregacional de Venda das Pedras, porque há 20 anos que nós estamos trabalhando, né, no que era o início, um avanço missionário da nossa igreja, uma missão missionária, o então projeto Nancilândia. E de 20 anos para cá, nós estamos trabalhando ali onde iniciou o projeto Nancilândia, e hoje é a Igreja Evangélica Congregacional de Nancilândia. Então, antes de eu passar para a Mara se apresentar, eu vou me apresentar como membro dessa igreja, porque, para quem não sabe, eu me converti aos 7 anos na IEC de Venda das Pedras, em abril de 1977. Faz as contas aí, tá bom? Eu tinha 7 anos, e em 4 de janeiro de 1981, eu fui batizado. Também na igreja nós nos casamos, na igreja fui eleito diácono aí, oficial da igreja, depois fui enviado ao seminário e também fui ordenado ao ministério pelo nosso querido, amado de todos, pastor Daniel Gonçalves Lima. Então, como Mary falou, eu estou literalmente em casa, mas quem chegou de 20 anos para cá, talvez ainda não me conheça, né? Vou deixar a Mara se apresentar. A paz do Senhor, né, os irmãos, um prazer para a gente estar aqui também, mas a minha história, né, foi assim, paralela à de Josiel sendo em Tanguá, né? Então, assim, na mesma época que Josiel estava sendo levado, né, pelos pais à igreja, né, nasceu na igreja, né, Venda das Pedras, né? A minha, né, aos 7 anos, eu fui levado pelos meus pais, né, pela minha mãe, mais pela minha mãe, e na igreja congregacional de Tanguá. Que era a congregação de Venda das Pedras, né? Então, Josiel em Venda das Pedras, com a mesma idade que a gente tem, e eu em Tanguá, aí a nossa história não estava junto ainda, né? Mas Deus tinha os propósitos dele para nós, e nós louvamos a Deus por isso.
né? Então, a gente, aos 14 anos que a nossa história começou sendo escrita junto, né? Mas a gente se batizou no 19 de maio de 1985. A gente se batizou no mesmo ano, né? 81, né? Nós nos batizamos novos, eu em Tanguá e ele em Viana das Pedras, né? E em 85 nós continuamos, né? Nossa história diante de Deus, juntos, né? Já se passaram 30 anos que nós estamos servindo ao Senhor, né? E lutando as lutas, né? E vencendo todas elas. Glória porque o Senhor nos faz mais que vencedores no nome dele, né? E glorificamos a Deus por isso. Né? Então, Vera das Pedras tem também tudo a ver com a minha história, né? Foi quem começou a congregação de Tanguá, e depois, quando eu comecei a namorar Josiel, né, muitas das vezes estava ali, foi a igreja em que nós nos casamos, o pastor Daniel me pastoreou em muitos momentos que eu precisei muito, ele estava me ajudando, me abençoando, né? Então, eu amo muito a Igreja das Pedras, os encontros de casais, que a gente vai sempre, né? Então, tem nos abençoado também. Sempre juntos, né? Estou vendo aqui vários comentários dos irmãos, nós agradecemos o carinho de cada um de vocês aqui, mas eu vi um em especial, permita-me destacar, foi do Eliésio Coutinho, que o nosso saudoso presbítero Agnello Marins Coutinho tem grande culpa, entre aspas, no meu ministério, porque ele sempre me chamou de pastorzinho, desde muito novo, o presbítero Agnello, com todo carinho, com aquele jeitinho especial que ele sempre teve, tinha essa palavra para mim, né? Então, fica aqui a saudade, é claro, do nosso querido e precioso irmão, mas a família está aí, como tantos outros tão preciosos para a gente, né? Bom, a nossa quinta-feira é a quinta-feira especial da família, e família é um tema muito bom de se falar, muito necessário e muito atual. Nós temos sido, como família, alvo aí de tantos ataques, de tantas ofensas, de tantas colocações errôneas por parte do mundo, e poder ter esse momento com os queridos irmãos, com a querida igreja, nessa quinta-feira, para a gente é um prazer, é uma alegria muito grande, né? Nós acabamos de completar agora em janeiro 30 anos de vida matrimonial, e como a gente sempre gosta de dizer, né, nesses 30 anos, a gente passou pelas mesmas lutas que vocês passam, pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, mas também alcançamos grandes vitórias, né? A gente costuma dizer que nem todo dia no casamento é dia de sol, né? Tem aquele dia de chuva, de trovoada, de tempestade, e é assim mesmo, irmão, na vida de todos nós. Na vida de casais pastores, casais oficiais, na vida dos membros, na vida de todos nós, passamos por lutas, com certeza, mas o diferencial é onde a nossa casa está plantada, aonde a nossa casa, a nossa família está firmada. E nós louvamos a Deus. Eu e Mara somos pais, como muitos sabem, né? De Rebeca, Sara e Débora, 3 filhas preciosas que servem ao Senhor com todo o coração e que amam a obra do Senhor e que fazem a obra do Senhor. E é um prazer, é um privilégio termos nossas filhas assim. E seguindo a linha do nosso querido pastor Daniel, é graça de Deus, é a graça de Deus, né, sobre a nossa vida. E nossos genros que vieram para somar, né? Nosso querido Cássio, nosso querido João, que vieram de Viana das Pedras para abençoar a nossa família. Pois bem, eu quero começar lendo com vocês o Salmo de número 127. Eu sei que é um salmo clássico da família, mas a gente quer traçar algumas coisas a partir desse salmo, e mesmo você conhecendo, eu gostaria que você acompanhasse aí conosco essa leitura. Salmo de número 127, né? Mara vai ler os 3 primeiros versículos, ou melhor, os 2 primeiros, eu leio os 3 últimos. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes.
aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Pois bem, irmãos, eu gostaria de, nessa noite, nós gostaríamos, porque a gente vai estar interagindo aqui com os irmãos, vamos estar conversando convosco sobre isso, nós gostaríamos de, nessa noite, pensar sobre esse salmo. E o que chama a minha atenção, para a gente começar, e eu passar para a Mara aqui, falar do início desse salmo, é justamente o que está na última frase deste salmo. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, aí está a frase. Quando pleitear com os inimigos à porta. Essa questão é que nós queremos estar conversando convosco nessa noite. Existem inimigos da família. Existem inimigos à porta da família. Essa constatação, quanto mais cedo nós entendermos isso, quanto mais cedo nós nos apercebermos desses inimigos, com maior facilidade nós poderemos nos dispor das armas que o Senhor nos dá para vencer estes inimigos. Mas, de início, eu gostaria que, como ponto de partida nessa live do Ministério de Casais da Igreja, do Ministério de Família, você estivesse aberto para esta afirmação: existem inimigos que querem atacar a minha família. Existem inimigos que estão atacando a minha família. E note, eles não estão distantes, eles não estão em outro estado, em outro país, em outro continente. O texto diz que eles estão à porta. É muito interessante essa afirmação, porque quando nós percebemos que estes inimigos estão tão próximos de nós, e eles estão, nós precisamos ainda mais nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como diz Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 6. Para quê? Para vencer as armadilhas que o inimigo que está à porta coloca para nossa casa. Então, a primeira afirmação que eu quero vos fazer é essa: existem inimigos à porta, mas também, e é o que Mara vai falar, existe um Senhor que cuida da família. Existe um Deus que investe na família. Existe um Deus que não dormita, diz o salmista, e nem dorme, o guarda de Israel. E ela vai compartilhar do início desse salmo conosco. Antes, nós estávamos lendo, eu e Josiel, né, esse texto, estávamos compartilhando, e nesses 2 primeiros versículos aí, a gente começou a falar sobre quem é o Deus que nós servimos, né? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que o texto vai dizer que se não for o Senhor, não adianta o nosso próprio esforço. A gente até começou a conversar sobre isso, porque existe uma parte que é nossa, é claro que é dever nosso cuidar da nossa família, cuidar do nosso casamento, né? A gente sabe, tanto que a gente participa de encontros de casais, para que a gente possa estar ouvindo, né, fazendo uma avaliação nossa, né, vendo onde a gente precisa melhorar, onde que a gente precisa mudar, né, em algumas atitudes, algumas coisas que a gente vai deixando de lado. Mas o que o texto, né, ele revela para a gente, nesses 2 primeiros versículos, é que, na verdade, é um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, que é Ele que, na verdade, está acima de todos os nossos esforços. Glória a Deus. Então, nós lutamos pela nossa família, nós lutamos pelo nosso casamento, né, para a gente viver uma vida de qualidade como Deus quer que a gente viva, né? Mas é maravilhoso a gente pensar que, mesmo quando chega um limite nosso, né, que nós temos os nossos limites, né, nossas fragilidades, e quando a gente chega aí, nós temos um Deus que Ele sustenta,
que ele cuida, e que o texto vai dizer que se não for o Senhor, né, se ele não guardar, se ele não proteger, não adianta os nossos esforços, não adianta a gente passar a lutar para fazer alguma coisa, né, com os nossos próximos, com as nossas próprias forças, né? Então, nesses 2 primeiros versículos, nós louvamos a Deus, porque nós temos a garantia de um Deus que cuida, e que o texto vai dizer, olha, aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Ou seja, o Senhor, ele está sempre zelando por nós, cuidando. É um Deus que cuida, que tem interesse em tratar da nossa vida conjugal, ele tem interesse em tratar das famílias, ele tem interesse em curar as feridas, ele tem interesse em nos ajudar. Né? Antes, um pouco, né, quando nós estávamos fazendo a live da igreja, Josiel estava ministrando sobre o texto lá em Efésios 4, né? Uhum. E foi maravilhoso, porque enquanto ele estava ministrando, eu estava sendo ministrada, né, pelo Espírito Santo naquela palavra, e Deus estava me mostrando que ele tem muita coisa ali que nós usamos no nosso casamento, né? Porque os gentios, as pessoas que não buscam o Senhor para o seu casamento, eles têm um jeito próprio de lidar com o casamento. Mas nós que servimos ao Senhor, nós que já nos revestimos, né, do velho homem, nós que, né, mudamos o nosso pensamento, né, e nós nos revestimos do novo homem, nós colocamos diante de Deus a nossa confiança. Nós buscamos nele o cuidado da nossa família, nós buscamos no Senhor, né, como a gente viver nos momentos de crise, né? Porque nesse momento de pandemia, a gente estava até falando isso, nós temos mais crises, porque nós estamos mais tempo juntos, né? Dentro de casa. Então, esse momento é um momento que, às vezes, nós temos alguns conflitos. Então, nós que confiamos nesse Deus, que ele que é a força do nosso casamento, ele que é a força da nossa família, é ele que nos orienta como viver nesses momentos e como consertar as coisas, como reatar algumas outras coisas, né? Então, é isso que eu queria ressaltar aqui, né? Vai ser inútil a gente lutar com as nossas próprias forças, né? Vai ser inútil a gente tentar fazer com as nossas próprias mãos e do nosso próprio jeito. Nós temos que nos submeter a esse Deus que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Glória a Deus. Aleluia. Então, veja, seguindo essa linha de raciocínio, uma das primeiras coisas que a gente precisa desconstruir para que todos nós tenhamos acesso a esse Deus que cuida do nosso casamento é essa questão de achar que a minha família tem que ser perfeita. Ela não pode ter erros, ela não pode ter falhas, ela não pode ter problemas. Isso não existe, irmãos. Não existe. Não existe uma família que não tenha os seus dilemas, as suas crises. Agora, a diferença de tudo isso é como você resolve esses dilemas. Como você resolve isso entre você, cônjuge, marido e mulher, entre você com os seus filhos, entre você que é filho com os seus pais, já que estamos falando de uma forma geral de família. A Bíblia vai dizer que foi Deus quem instituiu a família. Foi o Senhor quem instituiu a família. Mas a Bíblia também vai dizer que nessa instituição familiar, Deus colocou homens e mulheres com livre arbítrio, com possibilidade de pensar e de, às vezes, errar. E essa é a questão. O texto vai dizer, então, que existem inimigos que estão à porta. Existem situações que nós vivemos, que estamos chamando aqui de alguns inimigos do relacionamento, inimigos da família, inimigos do nosso lar. E aqui eu queria pontuar alguns. Por exemplo, existe um inimigo nas nossas casas chamado de falta de diálogo. Esse inimigo, ele entra em algumas famílias, em alguns lares, e ele se instala de uma tal forma que às vezes fica complicado. Esse é um inimigo que você precisa identificar na sua casa. A questão da conversa, a questão do diálogo, a questão de chegar a um acordo.
chegar a um acordo. Eu me lembro que num dos nossos encontros de casais, o pastor Sérgio Leoto e a Magali, eles tinham uma parte dizendo, aprendendo a brigar. Legal, aprendendo a resolver conflitos, aprendendo a agir em família com resiliência, com a capacidade de transformar aquele problema em uma solução. Então, a falta de diálogo é um inimigo que bate a porta. A falta de carinho, a ausência do carinho. Note, nós não estamos falando somente para casais. Então, eu estou falando do carinho do pai para com o filho homem também, do pai para com a filha, da mãe para com o filho, para com a filha, dos filhos para com os seus pais. Esse tem sido um dos inimigos que tem se instalado dentro de nossas casas. A gente, muitas das vezes, perdeu essa possibilidade da expressão do carinho, da cortesia, no café da manhã, me passe a manteiga, por favor, me passe a faca, por favor, do muito obrigado, ainda que sejam as coisas mais triviais do dia a dia. Nós precisamos ter cuidado, porque esse é um inimigo que bate a nossa porta. Existe um outro inimigo, que você conhece muito bem, principalmente nesse tempo de pandemia, que são as telas. Eu te explico. Telas de todos os tamanhos, com vários pixels. Telas de 4.6 até... Qual é a tela aí da sua televisão? 60, 65, não sei. As telas têm sido, nestes tempos, grandes inimigos da família, do casal, do filho, da filha. As telas têm encantado até mesmo, pasmem vocês, as nossas crianças. Quantos lares hoje estão entregando telas de celular para seus filhos com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos? E a criança já começa no entendimento enorme dessa tecnologia. As telas são inimigos, inimigas em algumas horas. Precisamos cuidar, precisamos ser senhor das telas, porque isso é importante. O problema não é a tela do celular, o problema não é o celular, o problema não é a tela da TV, o problema não é a TV. O problema é quando nós deixamos nos dominar por estes inimigos, por essas telas. Existem inimigos, por exemplo, da nossa casa, que são feitos no dia a dia, dentro de casa, no sentido de a falta de compreensão, falta de união, falta de companheirismo, falta de cumplicidade. Ou seja, você precisa identificar inimigos que estão à porta, inimigos que estão batendo aí na minha porta e na sua porta, e a gente vai ver como que a gente pode vencer alguns desses inimigos, obviamente, com esse Senhor que guarda a família, né? Vamos ver isso. Você quer falar alguma coisa? Não? Não? Estou ouvindo. Então tá bom. Então vamos lá. O primeiro milagre de Jesus foi realizado aonde? Alguém pode colocar aí nos comentários para mim? Aonde que foi realizado o primeiro milagre de Jesus? No casamento. Muito obrigado. No casamento em Caná da Galileia. No casamento em Caná da Galileia. É interessante que o texto diz que Jesus foi convidado para o casamento. A família de Jesus fora convidada para o casamento. Essa é uma primeira questão. Se nós queremos ter casamentos firmes, ainda que tenhamos inimigos à porta, é indispensável convidar Jesus para a sua casa, convidar Jesus para o seu casamento, convidar Jesus para a sua família. Por quê, irmãos? Isso significa ausência de problema? Não. No casamento de Caná da Galileia teve problema. Mas significa que ele estará próximo para operar o milagre. Aleluia. Para operar a resolução do problema. Isso é muito importante. A Bíblia diz, então, que o primeiro milagre de Jesus acontece em um casamento. O vinho acabou. E o casamento em Caná da Galileia, o casamento nos tempos de Jesus, eram casamentos que duravam mais de um dia. E o vinho simbolizava alegria presente no casamento. Quando o vinho acaba,
acontece um problema gravíssimo. Aquele casamento já começara com a ausência da alegria. E aí entra em cena uma pessoa muito preciosa, chamada Maria. E Maria, ela olha para os serventes e diz: façam tudo o que ele vos disser. Eu costumo dizer que esse foi o mandamento de Maria. Obrigado. Façam tudo o que ele vos disser. Quando Maria libera essa palavra para os serventes, Jesus fala uma coisa: o que vocês têm aí? É como se Jesus perguntasse para mim e para você: o que vocês têm em casa? E eles disseram: olha, estão aqui algumas águas que servem para a purificação. E elas são águas que servem para que os judeus lavem as mãos e os pés para que possam entrar em casa. Jesus manda justamente que pegue essas águas e leve para encher os odres de vinho. Diz o texto que, milagrosamente, aquela água suja, aquela água usada para as purificações, ela é transformada no vinho, e um vinho de melhor qualidade. Quando os serventes tiram a água e levam ao mestre-sala, o mestre-sala se espanta e diz: olha, todos costumam pôr primeiro o vinho inferior, o bom vinho, depois servem o vinho inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. O que isso tem a ver com casamento, irmão? Jesus, ele está pronto a usar, entre aspas, a água suja do nosso casamento, a água suja da nossa família, a água usada para as purificações, para transformar a minha casa e a sua casa em um lugar de bênção, em nome de Jesus. Eu creio assim. Você que me ouve da querida Igreja Congregacional de Venda das Pedras, ou você que ouvirá essa transmissão a posteriori, saiba disso. Quando nós convidamos Jesus para a nossa casa, quando nós convidamos Jesus para o nosso casamento, quando nós convidamos Jesus para o nosso relacionamento, ainda que a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família esteja como uma água suja, ele pode transformar, aleluia, e pode transformar num vinho ainda melhor. E aqui, entre nós aqui, entre os irmãos que estão participando, tenho certeza que há testemunhos disso. Tenho certeza que há testemunhos de pessoas que vieram para o Senhor Jesus, que abraçaram o Senhor Jesus e que mudaram as suas vidas e que tiveram os seus casamentos abençoados, abençoados. Então, note, irmãos, se o inimigo está à porta, você precisa fazer como aquele casal fez. Chame Jesus para dentro da sua casa. A Bíblia diz que Jesus estava naquele casamento. E porque ele estava no casamento, ele pôde operar o milagre. A minha conjectura é que se Jesus não tivesse sido convidado, ele não operaria o milagre. Então, meu irmão, eu prefiro convidar Jesus para o meu casamento. Amém? A segunda coisa importante, você me interrompe a hora que você quiser, tá bom? Tudo bem. A segunda coisa importante é o que o próprio Jesus fala em Mateus capítulo 7, capítulo 5, verso 24. Quando Jesus começa a conversar com os seus discípulos, e ali ele está conversando desde o capítulo 5, né, de Mateus, e ele está caminhando com os discípulos, falando sobre várias coisas. E, em um momento, Jesus fala sobre dois fundamentos. Um fundamento sobre a rocha e um fundamento sobre a areia. Qual o diferencial desses dois fundamentos? A base. Porque sobre os dois, diz o texto, vieram as chuvas, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquelas casas. A diferença foi, uma desabou, sendo grande a sua ruína. Mas a segunda, porque estava na rocha, permaneceu de pé. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Ninguém casa para ter a sua casa derrubada em ruína. Nenhum de nós, em sã consciência, constitui família para ver a nossa família cair em ruína. Então, o que eu e você precisamos fazer? Nos atentar para o fundamento da nossa casa. Qual é o fundamento? E aí eu volto de novo a ele, Jesus. Jesus de Nazaré. Ele vai nos livrar das tempestades, dos ventos fortes, das chuvas? Não.
nós vamos passar aflições. Aliás, foi ele mesmo que disse, pelas letras de João, escrevendo, e ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele não vai nos livrar das tempestades, mas ele, sendo a base da nossa casa, ele nos livrará na tempestade. Eu acho interessante isso, e queria que você trouxesse isso para sua família, porque muitas das vezes é assim que Deus trabalha. Note que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, da fornalha, mas Deus os livrou na fornalha. Deus não livrou Daniel, o homem muito amado do Senhor, da cova dos leões, mas ele livrou na cova dos leões. Deus não livrou o povo de Israel do Mar Vermelho, mas ele os livrou no Mar Vermelho. O que isso quer dizer? Olhe para a base da sua casa, porque o Senhor, ele quer te livrar, tendo como base o Filho unigênito dele, a saber, Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, para nos dar salvação pessoal, mas também alcançar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Jesus, então, ele precisa ser a base da nossa casa. Jesus, ele precisa ser a base do nosso lar. Amém. Eu estou ouvindo, irmão. Estou aqui, pensando, ouvindo, né? E é maravilhoso isso. Eu fico ouvindo essa palavra, né, de Deus, a cada relato aqui, José contando do casamento, né? Essa casa firmada sobre a rocha, e a gente vai vendo aquilo que o Espírito Santo vai fazendo no nosso entendimento, né? Porque, como eu falei, né, há pouco, sobre a ministração lá em Efésios, e eu estou falando novamente desse texto, porque ele está aqui no meu coração, na minha mente também, porque quando nós somos alcançados por Cristo, e nós, né, nos tornamos filhos de Deus, nós não podemos mais viver como diz o texto em Efésios, né, obscurecidos, né, no entendimento, né, com a dureza do coração. A gente sabe que muitos problemas que acontecem na vida de uma família, no casal, no relacionamento com os filhos, é por causa desse entendimento obscurecido e por causa dessa dureza do coração, ou por causa da vaidade dos seus próprios pensamentos, como diz o texto, né, amor? Uhum. Que vai dizer isso. Quer dizer, a pessoa que ela tem a vaidade, né, que vive nos seus próprios pensamentos, ela acha que é aquilo que ela pensa, é desse jeito e ponto, e acabou, é desse jeito, ninguém vai mudar isso em mim, né? O coração fica endurecido, e ele realmente não consegue sair daquele entendimento que ele tem, e que, como o texto diz, é obscurecido. Né? Então, assim, quer dizer, não é um entendimento claro, mas já aquele que é alcançado pelo poder de Deus, que é transformado, né? É maravilhoso ver o que Deus faz na gente. Primeira coisa é que esse coração, ele já é um coração de carne, não é um coração de pedra endurecido, né? Ele está pronto a deixar Deus trabalhar e você sair dessa posição de que você que é o dono da verdade, que você não é daquele jeito. Um cristão, um servo do Senhor, não pode ter esse posicionamento, porque esse posicionamento é do velho homem, né? O posicionamento do novo homem é buscar no Senhor esse entendimento, né? Como diz o texto aqui, a renovação. O Senhor renova meu entendimento. Glória a Deus. Ajuda-me para que essas palavras que eu estou ouvindo aqui, hoje, traga uma renovação na forma de pensar sobre o meu relacionamento em casa, meus filhos, né? E isso é obra do Espírito Santo. É Deus que vai fazer isso na sua vida. Então, é maravilhoso quando a gente, em meio às dificuldades que a gente passa no relacionamento, porque são pessoas diferentes, né? E a gente sabe disso, a forma que cada um tem, os gostos, né? A forma de resolver os problemas do dia a dia, eu fico vendo aqui o Josiel, né? As coisas que a gente tem para fazer, cada um quer fazer, né, no seu tempo, do seu jeito. Então, se a gente não
tiver um acordo, né, não parar, a gente não vai, na verdade, ficar junto, hora nenhuma, porque cada um tem um jeito de fazer as suas próprias coisas, né? Então, assim, esse respeito da individualidade, né, o respeito, o amor, e, sobretudo, voltar a dizer que nós precisamos buscar no Senhor essa renovação da nossa mente, do entendimento do que é o casamento, o que é uma família feliz, né? Deus, Ele estabeleceu isso para nós, não apenas para vivermos, né, juntos, mas ter a presença dEle dentro da nossa casa, né? Saber que Ele está conduzindo a nossa vida e nos ajudando a cada dia, né, a vencer as dificuldades, a pedir perdão, a sentar para conversar, né? A olhar e falar, opa, a gente não está conversando muito porque a gente não faz muita coisa junto, então não tem muito papo mesmo, né? Então a gente tem que voltar a fazer coisas juntas para que a gente possa ter o que conversar, né? Então, se a gente vê um filme, né? Ver um filme junto, a gente vai poder conversar sobre aquele filme, a gente vai poder falar, ou ler a Bíblia junto, a gente vai poder conversar. Então é isso. Irmãos. Mara falou sobre isso, sobre a questão do acordo. E há um texto do profeta Amós, capítulo 3, verso 3, que ele faz uma pergunta para que nós possamos pensar. E lá em Amós está escrito o seguinte: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Não, não andarão. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Veja, e a grande verdade é que nós somos pessoas diferentes, vivemos situações diferentes e precisamos entender a questão um do outro de forma diferente. Já caminhando para encerrarmos, porque a live é curta e a gente não quer prolongar aqui o horário dos irmãos, mas há um versículo em Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Tem pessoas que não gostam nem de ler esse livro, acham que ele não devia nem estar na Bíblia. Não, irmão. Cantares de Salomão, fica tranquilo, ele não é apócrifo. Ele está ali, ele é a palavra do Senhor. E é um texto lá que diz assim, Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 5. Sustentai-me com passas e confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. É interessante que se você pegar esse texto fora do contexto, você não vai entender muita coisa. Mas se nós começarmos a pensar o que são passas e o que são maçãs, nós vamos começar a entender o relacionamento, a dinâmica do relacionamento dentro de uma família. E aqui entra uma questão que eu quero te desafiar, se os pastores me permitem isso, eu creio que sim, porque eles também gostam desse material, te desafiar a você ler o livro As 5 Linguagens do Amor. Por quê? Porque você como casal, você como família, você como pai, você como mãe, você como filho, como filha, precisa entender o tanque emocional daquele que você convive junto, daquele que você caminha junto, daquele que, como o texto de Amós diz, você anda junto. Se você quer, então, viver em unidade, e o texto diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, e você é um dos edificadores da sua casa, você precisa entender o tanque emocional daqueles que vivem perto de você. Não dá para a gente entrar nesse assunto. Eu só estou caminhando para finalizar, falando sobre ele, para fomentar em você uma vontade de comprar este livro e de lê-lo. As 5 linguagens do amor. São elas: tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes, atos de serviço e toque físico. Talvez, em alguma área, você esteja precisando trabalhar essa edificação da sua casa. Talvez você, esposa, você, esposo, você, pai, mãe, filho, filha, esteja olhando para os circunstantes, para os que convivem com você dentro de casa e não esteja entendendo qual é a linguagem de amor dele, sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha. Estas 5 linguagens de amor são importantíssimas de serem compreendidas. São fáceis de ser acessadas.
E nós precisamos conhecer. Esposo, conheça a linguagem de amor da sua esposa. Porque a linguagem de amor sua é diferente dela, provavelmente. E todos nós não teremos apenas uma linguagem de amor, teremos uma mais forte. Está aí no vídeo aí, as 5 linguagens de amor do Gary Chapman. Esteja identificando qual é a linguagem de amor que você precisa ter dentro de casa. Porque talvez você esteja dizendo eu te amo para sua esposa, dando a ela um carro 0 quilômetro, por exemplo, que está dentro da categoria de presente, mas ela está querendo ouvir eu te amo, que você separe um tempo de qualidade para estar com ela. Então você fala eu te amo, dando um presente, mas ela não entende eu te amo. Porque a linguagem de amor dela seria se você tirasse 30 minutos do seu dia, 1 hora do seu dia, um dia por semana, e dissesse, olha, esse dia é seu, quero fazer o que você quer fazer. Até ir na casa da sua mãe eu vou. Ou seja, nós precisamos identificar a linguagem de amor com quem nós convivemos. E ao identificarmos isso, o livro vai nos desafiar a mantermos abastecidos o tanque emocional da nossa família. Porque não se esqueça disso. Quando nós estamos em família, nós estamos em uma viagem. E se você não abastece esse tanque emocional, em algum momento vai faltar combustível no seu casamento. Vai faltar combustível na sua família. Vai faltar combustível no relacionamento com o seu filho, com sua filha, ou vice-versa, com o filho para com o pai. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor é o dono do posto. Você não precisa ficar sem combustível. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não disponibilizar o combustível, em vão você vai querer andar com o carro da sua família. Porque sem combustível, nós não chegaremos a lugar nenhum. Obviamente, teria muitas outras linguagens para se usar a respeito disso, né? Mas eu gostaria de aqui, finalizando, porque já estamos caminhando aí para o final da live, te lembrar isso. Separe um tempo de qualidade para que você tenha com a sua família. Separe um tempo de qualidade. Mas, pastor, estamos na pandemia. O que mais eu tenho é tempo dentro de casa. Eu não estou falando disso. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Tempo em que você vai ouvir e ser ouvido. Separe um tempo de qualidade com seu filho, com a sua filha, com seu filho adolescente. Separe um tempo de qualidade. Utilize palavras de afirmação. Quantas das vezes nós pecamos, nós olhamos só os defeitos dos nossos dentro de casa. E quantos casais que eu já atendi, em que ele ou ela diz assim, pastor, ele é um gentleman fora de casa. Ela é educadíssima com as amigas. Mas comigo, não é assim. Separe e tenha cuidado com isso. Palavras de afirmação. Palavras que venham a tocar o coração. Palavras que tocam o coração do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. Ninguém é tão pobre que não possa dar um presente. Presente é uma linguagem de amor. Presentes caros, se você puder, nada contra. Nada contra. Mas um presente pode ser uma bala. Um presente pode ser um bombom de R$1. Um presente pode ser um saco de pipoca na praça, com ele, com ela, com o filho, com a filha. Ninguém é tão pobre que não possa entregar um presente. Um cartão é um presente. Ou seja, ofereça uma linguagem de amor para sua família que possa incluir isso. Um presente, simples que seja, mas que você possa ofertar. Atos de serviço. Maridos, lavai as louças das vossas casas. Fica tranquilo, não é o 11º mandamento, então a gente está livre dessa. Mas veja,
Às vezes, o lavar de uma louça pode significar muito para ela. Às vezes, o cuidar da casa, o trocar uma carrapeta, uma lâmpada, qualquer coisa do tipo, pode significar muito. Isso são chamados, essas atitudes são chamadas atos de serviço. E, por fim, toque físico. Toque a sua família. Pastor, nós estamos no isolamento social, mas na família pode, irmãos. Família não tem problema. Toque a sua família, toque o seu filho, toque a sua filha, toque o seu esposo, a sua esposa, toque físico. É uma das linguagens de amor. Você precisa abraçar, você precisa beijar, você precisa dizer para o seu menino de 18, 20 anos, não importa, coloca a mão na cabeça dele e diga: eu te abençoo, meu filho. Te abençoo para que você tenha uma família abençoada. Eu te abençoo para que você seja um pai de família. Chame a sua menina de 18, 20, 25 anos e ore com ela e abençoe ela. Chame o seu menino, a sua criança, faça isso. Com as crianças são mais fáceis, né? Por isso que eu mencionei aí os adolescentes e jovens. Mas toque físico, toque a sua família, toque os seus. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aí você pula para o 128, não vamos falar todo, mas o primeiro verso diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O nosso desejo, o meu desejo, o desejo de Mara, minha esposa, é que você seja um homem, uma mulher, que você tenha uma família bem-aventurada na presença do Senhor. Lembre-se, Deus está querendo abençoar e você precisa buscar isso do Senhor. Porque aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Um beijo para todos os irmãos, para toda a nossa querida igreja, os recadinhos que estão chegando aqui. Deus abençoe e que muito em breve possamos estar juntos aí para nos alegrarmos na presença do Senhor. Tá bom? Um abraço para todo mundo, né, que está aí participando. Né? O nosso desejo é que vocês busquem o Senhor, né, cada dia, né, para estar com esse, né, com um tanque emocional cheio da presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, e aí você ter condições, né, de abençoar dentro da sua casa, abençoar seus filhos, o cônjuge. Deus abençoe, que você não deixe que as preocupações do dia a dia, as preocupações dessa pandemia aí, venha te enrijecer, venha deixar que a ansiedade cresça demais, né? Aumente ao ponto de você não conseguir ver a beleza de Deus ao seu redor, não ver as bênçãos. Eu acho que o grande desafio hoje nosso é, em meio a tudo isso que está acontecendo, a gente conseguir ter esse momento de contemplação e ver a mão de Deus sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa vida, as misericórdias dele. Que Deus abençoe cada um, abençoe a casa de vocês, proteja todos vocês, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. A paz de Cristo Jesus. Amém, graças a Deus. Que palavra boa, abençoada, e é sempre bom ter o pastor Josiel, a professora Mara, né, conosco. Nós temos uma caminhada, não vamos falar aqui a idade, né? Não vamos falar aqui a idade, mas temos uma caminhada de muitos anos, né? Desde muito cedo, muito criança. Então, isso é maravilhoso, essa caminhada que nós temos aqui desde muito cedo.
E é bom tê-los, ainda que distantes geograficamente, mas é o que a gente sempre fala aqui, nós estamos juntos, né? Só coração, estamos juntos nessa comunhão preciosa. Então, eu queria cantar uma canção com vocês, é aquela canção minha e do queridíssimo Marinaldo, não é? Que eu acho que fecha bem aqui essa palavra. Vem, visita, Senhor, o nosso lar e a nossa união. Lindo. Vem, visita, Senhor, o nosso lar, a nossa união. Bendito favor, derrama, Senhor, derrama, Senhor. Edifica, Senhor, o nosso lar, a nossa união, o primeiro amor. Restaura, Senhor, restaura, Senhor. Vem, acampa ao redor do nosso lar, da nossa união, protege da dor. Pedimos, Senhor, pedimos, Senhor, pedimos, Senhor, pedimos, Senhor. Amém. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe os nossos queridos participantes desta noite, deste culto. Eu quero chamar a professora Mary, mais uma vez, para nosso encerramento, não é? Eu não queria entregar a idade da moçada aí, não. Mas quando eu cheguei em Vila das Pedras, lá para 1980 e alguma coisa, o pastorzinho Josiel já estava lá na ativa, era presidente da União de Adolescentes, pastor Deisiel lá no louvor com a turma lá, né? Estava todo mundo já trabalhando nessa época, eu já entrei e fui lá. Então, é uma longa caminhada e a gente fica muito feliz pela amizade, né, dos irmãos. Glória a Deus. É uma caminhada tão abençoada, né, que Deus tem nos proporcionado. A gente quer agradecer muito, né, pastor Josiel e Amara, muito obrigado. Pastor Josiel é só porque a gente está na live, né, que é Josiel, né? E a gente quer agradecer, né, pela palavra que nos abençoou e nos edificou tanto. Que Deus continue abençoando vocês, o ministério de vocês ali em Nanfilândia, né, e que Deus continue nos usando, né, porque nós quatro estamos aí, né, nós quatro e mais a turma que nos cerca, estamos na obra do Senhor há alguns anos já e só temos colhido bons frutos, né? O Senhor tem nos abençoado de forma tremenda. Que honra e que prazer servir ao Senhor e na companhia de vocês. Então, muito obrigada, né? Em nome do meu esposo também. A gente quer agradecer por vocês terem aceitado esse convite e estarem aqui conosco hoje. Mais uma vez, obrigada aos pastores, né, pela caminhada junto e pela confiança, né? E aos meus amados irmãos, muita saudade e um grande abraço para todos. E está chegando perto, daqui a pouquinho a gente vai poder se encontrar pessoalmente. Muito obrigada. Amém. 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 Bom, podemos encerrar, não é? Sim. Quero lembrar aos irmãos, não é? A gente sempre orienta aqui a consagração dos dízimos. Você pode depositar na conta da igreja, você pode entregar lá na igreja também. E nós agradecemos a todos os irmãos que têm sido fiéis. Nós temos um evento muito importante no próximo domingo, é o Dia de Missões Nacionais. Então, nós estamos orientando os irmãos que querem ofertar também, que querem participar dessa campanha. O nosso Departamento de Evangelismo e Missões, da nossa denominação, tem um alvo, não é?
de R$150 mil para todo o Brasil, e nós estamos incentivando aqui cada irmão, cada pastor, cada igreja, cada associação, cada campo missionário, cada missionário estabeleça no seu coração uma oferta e faça isso com alegria, segundo a orientação do apóstolo Paulo, não é? Cada um contribua conforme estiver disposto, não é? Estabelecido no seu coração, porque Deus ama a quem dá com alegria, não é por tristeza nem por necessidade, mas Deus ama a quem dá com alegria. Então, no próximo domingo, nós estamos orientando os irmãos a que depositem na conta da igreja final 5, tá bom? Então, se você vai doar R$50, é R$55, se você vai doar R$100, é R$105, sempre com final 5, para a gente poder identificar a sua oferta e entregar lá em nossa união de igrejas a oferta da nossa igreja, tá bom? Participe conosco deste dia, próximo domingo, dia de missões nacionais. Muito bem, final de semana temos a live também, amanhã, sexta-feira, às 8 horas, a live dos adolescentes, 10 horas a nossa live, sábado, jovens pelo Instagram, domingo pela manhã, 9 horas, a escola dominical no Facebook, nossas classes vão se reunir por videoconferência, domingo, 18 horas, o Mini Kids, e às 19 horas, não se esqueça, prepare a sua mesa, nós teremos a nossa celebração, a celebração da Santa Ceia do Senhor no próximo domingo. Prepare a sua mesa com a sua família e participe, tá bom? Meus queridos, pastor Josiel, professora Mara, muito obrigado mais uma vez, professora Nery também aqui conosco, Williams, que está por aí, em algum lugar aí, nos bastidores. Nos bastidores, isso, Deus abençoe. O pastor Wagner, que está por aí também, não é? E a Kézia, nos bastidores. Aqui nos meus bastidores estão aqui a Carla, o Lucas e o Eric, viu? Os meus bastidores aqui. Mas vamos orar, não é? Podemos encerrar, tá certo? Vou convidar o pastor Josiel, por favor, nos dê a bênção nesta noite, com a sua oração, com a bênção do Senhor também, ao nosso povo. Tudo bem? Podemos, amém, então? Amém. Senhor, a nossa palavra é de gratidão ao Senhor. O Senhor amém. É o Criador e sustentador da família. E nós entregamos toda a nossa casa, toda a nossa família, todos os nossos familiares em Tuas mãos. Te pedimos que a cada dia o Senhor nos ensine a cuidar da nossa casa. Nos ajude, Pai, como diz a Tua palavra, porque o Senhor é o edificador das nossas famílias. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa ter achado lugar em cada coração e que ela possa transformar, modificar, restaurar e curar, ó Pai, porque para esse propósito foi que o Senhor nos ordenou que pregássemos a Tua palavra. Ó Deus, continue abençoando a nossa querida e amada igreja congregacional de Viana das Pedras. Abençoe a sua liderança, Pai. Pastor Deisiel, Pastor Wagner, todos os líderes oficiais da igreja, que a Tua boa mão continue sobre eles. Abençoe o ministério de casais da Tua igreja, Pai. Que a cada dia mais possamos ter encontros maravilhosos, como os que já temos contemplado. Que a graça do Senhor seja sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos os irmãos. Que todos tenham um fim de semana aí muito abençoado, não é? Amém. Uma boa noite para todos. Amém. 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 Boa noite. Tchau, irmãos. A paz.